Imagine o escândalo, justamente aqueles que acusaram a direita de formar um gabinete do ódio nas redes sociais, agora tentam esconder uma rede de influenciadores de esquerda que agiam de forma coordenada, eram remunerados, tinham liderança e disparos em massa e atingiam milhões de pessoas. Não provaram nada contra a direita, mas agora com eles as provas são fartas e estão disponíveis. Tem prova da ligação desses influenciadores com o governo e também com o STF, através do TSE, que é um braço do STF. Primeiro, o TSE proibiu influenciadores na campanha. Depois, o próprio TSE convoca influenciadores para promover as eleições. Queriam influenciar os jovens eleitores a tirar título e a votar. De que lado o TSE? Basta você dar uma olhadinha nos influenciadores que o TSE contratou para fazer campanha. Anitta, Gil do Vigor, todo mundo que era contra Bolsonaro, eles chamaram para influenciar os jovens. Eita, democracia pujante essa, hein? A dona da Mind 8 veio dizendo que não tinha poder sobre o que seus agenciados postavam. Tudo mentira. Olha o que ela diz aqui. A gente contratou uma editora-chefe para poder centralizar esse tipo de pedido, analisar e disparar para todos os perfis ao mesmo tempo, tudo. E disparar para todos os perfis ao mesmo tempo. Ou seja, disparos em massa. Tá na cara. Os próprios influenciadores da Mind 8 dizendo: Lula é o chefe, precisa de mais prova do que isso. Esse é um dos motivos daquele silêncio ensurdecedor do STF quando explodiu o caso Choquei. Do STF só não, da Globo. O país inteiro só falava da Choquei da Mind 8 e a Globo não fazia uma reportagem sobre o assunto. Esse silêncio foi estratégia ou foi vergonha mesmo? Depois desse silêncio sepulcral, Globo e STF resolveram agir. Ainda mais da STF, que gosta de falar sobre tudo, mas só ficou em silêncio na questão do Hamas e na questão do Choquei agora. Mas Xandão, do alto do seu autoritarismo, deve ter pensado: como calar a direita? Como fazer eles pararem de falar do Choquei, da Mind 8, relações com o governo? Eles não conseguiram passar a PL 2630, a PL da censura. Foi aí que ele lançou a estratégia da cortina de fumaça. Lembra quando o Barroso falou aquele absurdo, um escândalo no país? Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Xandão lançou aquele factoide do aeroporto de Roma. Todo mundo falando do tapa que o filho de Alexandre de Moraes levou do bolsonarista cheio de ódio. Muito bem, cadê o vídeo? O que é que deu isso aí? Ninguém fala mais nisso. Pro STF não importa, cumpriu seu objetivo. Ninguém falou mais do bolsonarismo de Barroso. E quando todo mundo passou a falar do Choquei, das relações da Mind 8 com o governo, Xandão veio falar que queriam me prender, queriam me enforcar em praça pública, queriam me puxar pelos cabelos. Ele disse isso. E claro que ele falou isso sem provas, sem dar o nome dos autores. A própria relatoria da CPMI do 8 de janeiro diz não saber de onde ele tirou isso. Mas claro que tanto Moraes como a Globo sabe que esse assunto da Choquei e da Mind 8 não vai morrer assim tão fácil. Por isso eles têm uma carta na manga, que é o 8 de janeiro. E eles vão aproveitar essa data do 8 de janeiro para reviver todo o ocorrido e tentar colocar uma pá de cal no assunto da Mind 8. Depois do silêncio, Globo e STF estavam prontos para lançar a bomba e roubar da Mind 8 todas as atenções. Primeiro foi o tal enforcamento de Moraes. E onde Moraes falou sobre isso? Uma entrevista da Globo, é claro. E tiveram um sucesso com isso. Todo mundo passou a falar desse assunto nesse dia. A própria Globo convocou todos os seus comentaristas para participarem de um especial falando sobre o tal enforcamento de Moraes. No dia seguinte, veio um novo factoide para dar o que falar. Moraes disse que se alguém comemorasse o 8 de janeiro, seria acusado de crime. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Alguém avisa para Moraes aí que só quem está comemorando o 8 de janeiro é Lula, é o governo Lula. Ele organizou um evento, convocou vários governadores políticos para comemorar o 8 de janeiro. E aí, Moraes, a esquerda pode comemorar? Até porque só quem se beneficiou do 8 de janeiro até agora foi a esquerda. Tanto a Globo como o STF só falam de golpe, é golpe, é golpe, é golpe. A Globo trata o assunto como atos golpistas. Isso, claro, sem nenhuma prova do que estão falando. Grandes juristas como Ives Gandra mostram que um golpe não se faz sem a coordenação, sem um líder, sem armas. Ah, mas Ives Gandra é um jurista de direita. Então tá, que tal um ministro de Lula? Um ministro de Lula, Múcio, ministro da Defesa, dizendo que não teve golpe. Um golpe promovido por senhoras, rapazes, moças, ninguém com armas na mão. E o que foi que Múcio disse? O que é que me parecia? Que havia vontades, mas ninguém materializava essa vontade, que não havia uma liderança. Você pode dizer assim, não,
O governo anterior tinha pessoas que desejavam um golpe, mas não havia um líder. Que dissesse assim, nós queremos, eu sou o chefe, vamos. Não existe uma revolução sem um chefe. É só ir na história, tem sempre um responsável. Na realidade, as instituições não queriam um golpe. Podia ser que até algumas pessoas que fazem parte da instituição quisessem um golpe. Ah, mas Múcio é militar, vai ser contra Lula. Tudo bem, vamos colocar agora um cara de esquerda, o presidente do PCO. Mas será que ele vai assistir à prisão do próprio Bolsonaro? Então, o Bolsonaro é como o Trump, você entendeu? O Bolsonaro não é uma instituição, é uma pessoa. Então, né, o problema do Bolsonaro é o mesmo problema do Trump. Ele é uma pessoa que tem cacife político para ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, se você tiver que derrotar o Lula, o único candidato que teria condições seria o Bolsonaro. Isso aí mostra o tamanho, né, e a importância do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido por isso, não é por golpe de Estado, nada. Quem tá falando isso é um cara de esquerda, o próprio presidente do PCO. Ele não tá falando nada que ninguém não saiba, ele apenas está sendo verdadeiro, autêntico. A perseguição a Bolsonaro, ela tem o único objetivo de tirar a direita do páreo, só isso. E não para por aí, até a Globo News descreveu que realmente foi o 8 de janeiro. Claro que foi através do Demetrios Magnoli. Ele fez uma rasgação de seda do documentário, porque é de uma comentarista da própria Globo News, mas ele falou a bem da verdade, não existe nada além de alegações pessoais de que foi golpe. Só isso. O filme da Júlia, ele é muito importante porque ele está contando um elemento muito importante da história do Brasil. Né? O que eu me pergunto é como o 8 de janeiro será contado no futuro. Se a gente depender, pelo menos até esse momento, do STF, do sistema judicial, o 8 de janeiro vai ser contado como um acaso, como um raio no céu claro, como uma combustão espontânea. Porque até o momento foram 30 condenados, 30 invasores daquele dia que foram condenados pelo STF, 150 réus que aguardam julgamento e um único financiador, aliás, pouco importante, um empresário em Londrina que financiou alguns ônibus para ir a Brasília, acusado. E nada mais. É como se aqueles eventos do 8 de janeiro tivessem surgido do nada. É como se eles não tivessem autores intelectuais, lideranças que os prepararam, organizadores. É como se eles não fossem, o que me parece que eles são, o resumo e a síntese de 4 anos de governo, no qual o presidente não parava de falar, né, numa ruptura institucional. Até agora, nenhum mandante, nenhum figurão, civil ou militar, é sequer réu. Quanto mais condenado nesse inquérito do Supremo Tribunal Federal. Quando se diz que Bolsonaro está sendo investigado, obrigado, mas ele não é réu. Ninguém, exceto os soldados rasos do golpismo, foi incomodado pela justiça até agora nesse processo. Então, a narrativa que se tem até o momento, espero que isso mude, mas a narrativa que se tem até o momento do 8 de janeiro pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, é a narrativa de um evento aleatório. Isso é grave. E também por isso o documentário da Júlia é muito importante, porque eu tenho certeza que ele vai reforçar e ilustrar o que nós sabemos, que não foi um evento aleatório. Sabe por que, Demetrios? Como assim sabe que não foi um evento aleatório? Então cadê, como você mesmo disse, cadê os mandantes? Cadê a cabeça intelectual? Cadê os financiadores? Não tem, simplesmente não tem. Ou seja, como você mesmo disse, foi um evento aleatório, orgânico, aconteceu na hora. E se tem uma coisa que estimula a curiosidade da direita, é onde estão os influenciadores de esquerda que sumiram, que apagaram suas postagens, por que fugiram, quem foge, quem some, sempre
sempre tem um motivo, sempre tem algo a esconder. Isso dá a entender que tem muita coisa a ser revelada ainda sobre a Mindy 8, sobre o Choquei. E agora, a Globo News e a Globo estão anunciando um documentário sobre o 8 de janeiro. Estão dizendo que esse documentário trará informações inéditas sobre o 8 de janeiro. Estão promovendo esse documentário há dias, dizendo que vai ser revelador. Só lembrando que a direção desse documentário é da própria comentarista da Globo News, Júlia Dualib. Bom, aí fica bastante suspeito, que a gente já sabe que esse documentário vai dizer que foi o quê? Que foi golpe, que foi um ato golpista e precisa ser parado. Provavelmente vão pedir a PL da censura. Você vai ver. E estão promovendo também na Globo. Maju já foi anunciar no Fantástico o documentário do 8 de janeiro. Olá, domingo no Fantástico. Um ano depois da invasão dos prédios dos Três Poderes em Brasília, um documentário vai mostrar como a conspiração golpista foi derrotada. 8 de janeiro de 2023. O Brasil sofre uma tentativa de golpe. Não tem liderança, não tem financiador, não tem nada, mas a Globo continua falando em ato golpista. Eu não sei o que eles vão falar nesse documentário, mas eu sei o que eles não vão falar. Não vão falar do General Dias facilitando a entrada dos manifestantes. Não vão falar das câmaras de segurança de Flávio Dino, que ele ficou enrolando durante meses, até que ele disse que sumiu, que não tinha, que foram apagadas. E também não vão falar, como nunca falam, sobre o homem que quebrou o relógio. Cadê ele? Quem era? Por onde anda? Sofreu algum processo? Ninguém fala, silêncio total. E a Globo lulista não vai falar também. E de quebra, ainda vão assumir a fala de Gilmar Mendes. Foi tudo culpa de Bolsonaro. E aí, Bolsonaro, o que você acha desse documentário aí, Cortina de Fumaça? Presidente, como é que o senhor classifica a invasão e a depredação dos prédios na Praça dos Três Poderes? Desde quando ocorreu, eu estava nos Estados Unidos, e nas minhas mídias sociais eu lamentei que nunca foi esse o comportamento das pessoas que são do nosso lado, a pessoa de direita. Tanto é que, apesar da CPMI que nada apurou, nós temos a certeza que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Mas, infelizmente, não foi para frente a investigação, nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI, então a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável, não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, o pessoal bolsonarista, o pessoal de direita, o pessoal conservador, nunca foi de fazer isso aí. E as informações que a gente tinha, que na antivéspera do episódio, no próprio acampamento lá em Brasília, tinham menos de 300 pessoas presentes. Então foi um movimento final, convocado por mídias sociais, né, que não eram as nossas, agora estão aparecendo as mídias que trabalharam efetivamente para o então candidato naquele momento, e essas mídias que teriam convocado as pessoas, e elas foram a Brasília e fizeram um ato que nós repudiamos desde o primeiro dia. Agora, lamentamos também as punições altíssimas que as pessoas sofreram, até porque são culpadas, né, segundo lá o relator do Supremo Tribunal Federal, de uma tentativa armada de mudar aí o Estado Democrático de Direito. Nenhuma arma foi encontrada. Sabe o que mais me chama a atenção nessa fala de Bolsonaro? É o ponderamento. O cara que era um milico, tosco, falava sem pensar, falava pelos cotovelos. A situação que o Brasil tá hoje é a alma mais equilibrada do país. Ele podia estar revoltado, mas não, ele mantém o equilíbrio, mantém a ponderação ao falar. Bem diferente do STF, Alexandre de Moraes, os apresentadores da Globo, você vê ali o nível do ódio, da raiva, querendo culpar alguém por tudo. Deve ser por isso que a popularidade de Bolsonaro só aumenta. Sinceramente eu digo a vocês, eu acho que Bolsonaro não vai ficar inelegível e estará pronto para as eleições em 2026. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.